Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. A rainha de Judá pergunta como Samu está. Samu diz que está bem, como os deuses querem. A rainha elogia a água, e Samu comenta que é bem melhor que o chão frio do calabouço. A rainha Neusta fala onde uma nobre como ela nunca deveria ter estado. Ambas riem. Ebed avisa Samu que Rabissares a espera do lado de fora do harém. Ela pede licença para ir. Beroso reclama dos prejuízos na casa da lua, bêbados brigas e agora os danos causados por Zabaia. Arioque pergunta se ele já pensou em vender. Beroso se surpreende, mas Arioque diz que com um acordo justo pode se interessar. Beroso o convida para discutir melhor. Shamiran comenta com Edissa sobre as alegrias da maternidade. Edissa diz que sonha em ter filhos. Evil chega cansado. Diz que despachar assuntos reais e condenar pessoas não é fácil. Shamiran entende, mas elogia o decreto que ele pretende assinar para melhorar as condições dos escravos. Edissa apoia. Evil fala que é difícil suceder Nabucodonosor, mas fará o seu melhor. Amitis chega e pede que eles se mudem para os aposentos reais como é tradição. Evil agradece, dizendo que tem uma mãe maravilhosa. Amitis acredita que o reinado dele será glorioso. Samu encontra Rabissares e pergunta por que interrompeu seu banho. Ele diz que não é sobre o acordo, mas sobre Zabaia. Samu comenta que ele está morto. Rabissares diz que o estranho foi Zabaia não dizer uma palavra no julgamento como um animal. Samu sugere que ele quis imitar Nabucodonosor para comover o rei. Rabissares acha que ele estava sob algum feitiço. Samu desconversa e sugere continuarem a conversa em lugar mais discreto. Ainoam pergunta ao pai como ajudou a mãe na piscina do harém. Abednego diz que a rainha ficou furiosa, mas Davi lembra que ele a salvou. Lia conta que foi graças à oração dele, e relembra quando Daniel adoeceu e ao acordar, a viu ao lado, achando que sonhava. Abednego comenta que Daniel era tímido, demorou a se declarar, assim como ele próprio. Naomi lembra que os três casaram no mesmo dia. Abednego diz sentir saudades dos amigos, e Daniel lembra de Mesaque comendo bolo de tâmara sozinho. Aspenais dá boas-vindas ao rei e à rainha aos aposentos reais. Evil diz que sente que o pai vai surgir a qualquer momento para expulsá-lo. Shamiran pede que ele não fale assim. Aspenais diz que Nabucodonosor se orgulharia dele. Evil lembra que só se aproximaram depois que o pai mudou. Shamiran diz que a experiência o transformou. Evil, olhando os ídolos na parede, manda Aspenais retirar tudo, chamando-os de meras pedras. Aspenais fica chocado. A rainha de Judá comenta que pelo menos a piscina agora é só dela. Ebed avisa que por pouco tempo. Nitocris chega, e a rainha pergunta se ela está melhor. Nitocris diz que não, já que o filho da rainha voltou, mas o dela não. A rainha comemora o casamento de Joaquim, mas Nitocris ironiza, chamando-o de traidor. A rainha defende o filho, diz que ele foi vítima de conspiração e que os anos dele foram roubados. Nitocris insiste que ele merecia a morte. A rainha rebate, acusando o filho de Nitocris de atentar contra o rei. Nitocris se irrita, mas a rainha ignora e sai, deixando-a falando sozinha. Nitocris, furiosa, encara Ebed. Shag comenta a dor de Darice e diz que o tempo cura. Darice confessa que apesar do casamento forçado, acabou se apegando a Zabaia e está arrasada após vê-lo enforcado. Prefere ficar sozinha e vai para o quarto. Arioque chega e pergunta se a tristeza é por causa de Zabaia. Shag diz que sente por Darice, mas acha que ele não valia nada. Arioque pergunta se ela voltou a beber. Ela admite que sim, começou com uma e perdeu o controle, envergonhando o filho na frente da família. Arioque diz que falará disso depois, pois tem uma boa notícia, ele é o novo dono da Casa da Lua. Convida Shag para ajudar, mas ela se recusa, diz que mal cuida da própria vida. Arioque insiste que pode colocá-la no rumo certo. Samu garante a Rabissares que não fez nenhum feitiço em Zabaia, apenas o alimentou por pedido de Darice. Rabissares desconfia, já que a boca de Zabaia parecia colada. Samu diz que queria agradar Darice. Rabissares insinua segundas intenções. Samu admite desejo por ele, mas tem medo de Nebuzaradan descobrir. Eles combinam um encontro no calabouço, mas Samu o afasta com um chute. Nebuzaradan chega e os vê juntos. Urzabum toca flauta para as princesas. Labas Marduk observa escondido. Urzabum o chama, e Labas diz que a mãe não quer que ele aprenda música. As princesas pedem que ele toque um pouco. Labas surpreende a todos com o talento. Samu conta que Rabissares pediu para ela ir ao templo buscar ajuda para ter filhos. Nebuzaradan diz que entende bem a dor de esperar um herdeiro, lembrando dos anos com Cassaia. Rabissares diz que Labas é uma bênção.
Nebuzaradan concorda e antes de voltar ao trono, pede um momento a sós com Samu. Ela pergunta se ele voltou animado do julgamento. Nebuzaradan responde que o desespero dos condenados o fez valorizar a vida, e que essa noite quer ter a esposa só para ele. Samu se entrega, dizendo que é toda dele para sempre. Zelfa pede desculpas a Malca por não ter contado sobre a chantagem de Zaque, mas Malca entende, sabe que a intenção dela era boa. Malca diz que o sentimento de Zaque por Joana a preocupa. Zelfa lembra como os três sempre foram próximos, e que Zaque nunca superou o amor por Joana, nem depois do casamento. Malca lamenta não ter tido filhos e teme que esse amor doentio o destrua. Zelfa pede que ela não desista, agora que Joana e Asher estão juntos, talvez seja o fim dessa história. Malca não acredita, vê nos olhos de Zaque que ele não desistiu. Na sinagoga, Zaque pede perdão a Ravina e Zadok, reconhecendo seus erros e a chantagem contra Joana. Diz que foi desespero, que sempre a amou e nunca quis prejudicar ninguém. Zadok lembra que ele tem uma esposa frágil que precisa de cuidado. Zaque promete não descuidar de Malca e pede uma chance. Ravina diz que perdoar não é fácil, mas Zadok aconselha que ele se arrependa de verdade e busque o perdão de Deus. Zaque agradece aos dois. Elga reclama da bagunça das gêmeas. Samira diz que tanto faz. Fassur chega e decide marcar logo o casamento. Elga fica toda feliz e só pede que seja tudo bem feito. Joana entrega os tecidos para a rainha de Judá, que elogia. Nitocris provoca, chamando Edissa de serva e Joana de noiva do lobo de Judá. Joana responde firme, e a rainha a defende. Nitocris critica o tecido, e Joana rebate falando da falta de educação da realeza. A rainha brinca que o filho dela é ainda pior. Joana se despede para encontrar Asher, e a rainha diz que agora ela tem que cuidar bem do rapaz. Enquanto Elga fala, Fassur nem dá atenção. Zelfa e Malca chegam. Fassur diz que Malca deveria estar feliz por não dividir Zaque com Joana. Malca revela que Zaque chantageou Joana, oferecendo pagar a dívida de Matias em troca de casamento. Elga fica chocada. Joana elogia Lior por estar aprendendo a ler. Asher provoca, chamando de mentiroso, e eles brincam. Lior diz que gosta de vê-los juntos como irmãos, mas Asher lembra com saudade dos próprios irmãos, especialmente Benjamim. Arioque pede que Shag pense bem na proposta de ajudá-lo na Casa da Lua, dizendo que ela é capaz e terá a ajuda dele. Benjamim observa. Shag hesita, bebe mais uma vez. Benjamim muda o nome para Amir, faminto, pede restos de comida. Ela dá e também oferece cerveja. Amir conta que seu nome de batismo morreu com os pais em Jerusalém. Deixe o seu comentário de qual cidade você está assistindo, para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado.